Olá, o Justiça em Pauta está no ar. No dia 25 de janeiro de 2010, entrou em vigor a nova lei do inquilinato. Entre as novidades está o limite de 15 dias para o inquilino deixar a residência em caso de despejo liminar. O dono do imóvel, por sua vez, passou a ter mais garantias do pagamento do aluguel, diminuindo assim o pedido por fiadores. Para falar sobre as principais mudanças que a lei trouxe e também esclarecer todas as dúvidas sobre a nova lei do inquilinato, eu tenho o prazer de receber no programa de hoje o advogado especialista em direito imobiliário, o Rodrigo Carpati. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo. Desde já eu queria agradecer pela presença e pela participação aqui no Justiça em Pauta. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês sempre que preciso. Vamos falar então sobre essa nova lei do inquilinato, doutor Rodrigo. Qual foi a maior mudança empregada por essa nova lei agora, que entrou em vigor no dia 25 de janeiro de 2010? A lei é muito recente, ainda existem algumas dúvidas a serem dirimidas, porém algumas inovações chegaram para beneficiar o locatário, o locador e inclusive o fiador. A principal mudança é a condição de despejo com pedido liminar. Então, em alguns casos hoje, a lei permite que você consiga despejar o seu inquilino sem aquela morosidade. Então, o locador muitas vezes deixava de alugar, preferia deixar um imóvel vago, alocar por alguém que não tivesse condições. Hoje, se a pessoa aloca um imóvel para um inquilino sem fiador, a lei beneficia ele concedendo o despejo liminar. Então, ele sai de uma ação de despejo que demoraria 1, 2, 3 anos para um despejo liminar, que pode demorar de 2, 3, 4 meses. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais eficiente. Então, isso seria o que você destacaria como mais importante nesse primeiro ano da lei? Essa mudança? Mais alguns pontos, Eduardo. A questão do fiador, a exoneração do fiador, que a gente sempre dependeu de entendimento jurisprudencial. O fiador pode se exonerar ou não pode durante o prazo de vigência. Então ficou estabelecido que o fiador precisa ele está vinculado ao contrato durante o prazo de vigência, salvo algumas exceções que a gente fala mais para frente. Mas venceu o prazo do contrato, o fiador pode notificar o locador, e se exonerar da fiança. O locador, claro. Tá. Ele vai ficar vinculado 120 dias, mas depois disso ele está livre. Isso vencido o contrato. Tá certo. Tá. Se o fiador, doutor, desistir por algum motivo da fiança no meio do contrato, o locatário pode apresentar um novo fiador? Existe um prazo para isso? Vamos lá. O fiador não pode desistir no meio do contrato. Não pode? Tá? Não pode desistir. O contrato que tiver em vigência, ele não pode desistir. O que pode ocorrer é a substituição do fiador caso o locatário apresente um novo fiador. Mas isso precisa ser aceito pelo proprietário, porque esse fiador precisa ter condições de garantir o contrato de locações. As ações de despejo, elas devem ser interpostas em quantos dias? Qual é o prazo para a desocupação total do imóvel? Então, a gente tem alguns tipos de ação de despejo. Tem o despejo por falta de pagamento. Existem variações aí? Existem variações. Um despejo por falta de pagamento. Seria o mais comum? Falta de pagamento? São dois despejos que eu vejo que são mais comuns. O falta de pagamento e o despejo quando o contrato está vencido, que é a denúncia vazia. Para ter um despejo com denúncia vazia, o contrato tem que ser celebrado com 30 meses ou mais. Tá? A lei beneficia o locador que celebre contrato com mais de 30 meses. Então, se o contrato é celebrado com 30 meses ou mais, cabe denúncia vazia. O que seria a denúncia vazia? Permite com que o despejo ocorra independente de motivo. Vencido o prazo, basta o locador notificar o inquilino para desocupar o bem em 30 dias. Nesse caso, também é uma inovação da lei. Caberia despejo liminar. É o artigo 59 da lei. Né, que é mais rápido. Que vale o quê? 15 dias ali? Então, ele vai ser, após a citação, ele tem que desocupar o bem em 15 dias. Se ele não desocupar, volta para o juiz. O que seria a citação? Seria a notificação mesmo?
O termo legal é citação. Seria, no termo popular, a notificação. O inquilino seria notificado de que ele tem 15 dias para desocupar o imóvel, sob pena de ser obrigado a fazê-lo coercitivamente. Normalmente, quando a gente fala sobre contrato de imóveis, quais são os prazos dos contratos, doutor? São 30 meses? Então, que dá o quê aí? Dá 2 anos e meio? 2 anos e meio. 2 anos e meio. É a média de prazo de contrato? O contrato residencial costuma ficar em 30 meses, porque para o locador ser beneficiado da denúncia vazia. Caso o contrato seja firmado com menos de 30 meses, o proprietário não pode requerer o imóvel, salvo nas hipóteses da lei, que seria para uso próprio, para obras urgentes no imóvel. Só que essas ações precisam ser embasadas, são ações demoradas, ele precisa justificar, ele precisa motivar. A partir do momento que ele tem uma denúncia vazia, que ele tem o direito à denúncia vazia, venceu o prazo, independente de motivo, ele pode tirar o inquilino do bem dele, bastando notificar, chama notificação premonitória, ele notifica, concede o prazo de 30 dias e o inquilino é obrigado a desocupar. Se não desocupar, cabe o despejo liminar com inovação da lei que a gente está mencionando aqui. Então, dentro do prazo estipulado, o locador ele tem essa possibilidade de reaver o seu imóvel se ele justificar que é para uso próprio. Isso é possível. Isso com os contratos menos de 30 meses. Menos de 30 meses. Se for uma data, um vencimento superior a isso, não. Não. Perante a lei, não. Perante a lei, não. O que acontece é o seguinte, os contratos com 30 meses são os contratos usuais hoje no mercado, é o que beneficia tanto o locador quanto o locatário, ele tem a segurança de que vai ficar no bem por 30 meses. O próprio artigo 4º da lei menciona que o inquilino o proprietário não pode pedir o imóvel durante a vigência do contrato. Então, é uma segurança para quem está morando e é uma segurança para o locador também. Então, ele está dentro desses 30 meses, ele não pode pedir o imóvel, salvo algumas hipóteses. Infelizmente, na lei, nada é absoluto. Tem algumas brechas ali. Algumas hipóteses. Nesse caso, uma hipótese seria se o locador vendeu o imóvel. Ele pode vender o imóvel durante a locação. Ele pode. Para tanto, ele precisa notificar o inquilino. Entendi. Tá certo. Doutor, a gente ouve falar muito sobre o tal cartão de aluguel, né? O que seria o cartão de aluguel? Então, o cartão de aluguel é uma inovação que a Caixa está tentando implantar. Seria como mais ou menos um seguro garantia do negócio. Ainda é muito novo, poucas empresas têm utilizado, ainda não emplacou no mercado. Seria uma fiança? Seria uma fiança, mas a fiança é uma figura jurídica diferenciada, é uma garantia pessoal. É mais segura? Ela é mais segura, como o próprio nome diz. Seria mais ou menos uma carta... O que hoje as pessoas têm utilizado em função da permissibilidade da lei? A caução bancária, que é mais ou menos o banco garante a operação. Em locações comerciais, muitas pessoas têm utilizado desse subsídio. Então, o banco ele funciona como um garantidor. Tá? Ele cauciona, ele apresenta uma carta onde, durante 12 meses, 24 meses, ele garante a operação. Esse cartão seria mais ou menos isso. Essa caução bancária seria para pessoas que têm um bom relacionamento no banco, e esse cartão seria popularizar isso, seria dar acesso para todo mundo que não tem um fiador. Porém, Eduardo, com a modificação da lei, a gente já tem uma inovação que os contratos de locação, eles podem viger sem um fiador. Sem um fiador? Sem um fiador, sem garantia. Mas aí o que garante a segurança para o proprietário, o locador? A celeridade no processo judicial. Do despejo. Do despejo. Entendi. Entendeu? Então ele pode hoje locar sem garantia, porque ele vai ter a segurança que ele pode tirar essa pessoa rapidamente. Mas os proprietários, os locadores, assimilaram isso de uma forma realmente segura, doutor? Na prática ainda não. Na prática, Mas a lei é muito recente. Como toda mudança... É um processo, né? É uma quebra de paradigmas. Aí, então, até a sociedade se acostumar com essas mudanças, vai um tempo ainda, né? Vai um tempo. O que o senhor, você aconselharia em relação à fiança?
Qual é a mais adequada hoje, com essa nova mudança na lei e como pelo mercado hoje, pelo aquecimento do mercado? Então, O seguro fiança, o cartão aluguel, o que seria mais aconselhável? Então, depende o tipo de imóvel, o perfil, se a gente está falando de imóvel comercial, imóvel residencial. Vamos. Bom, eu optaria pelo seguro fiança, que é uma garantia de uma empresa idônea, que vai estar garantindo o aluguel em caso de inadimplência. Quem tem que arcar com as despesas é o inquilino, né? O locatário. É o inquilino. Ele tem que contratar um seguro fiança, né? Poucas empresas no mercado, existem 2 empresas no mercado. E normalmente o valor é de 1 aluguel e meio a 2 aluguéis. Então, por ano. Tá? Então ele vai ter uma despesa, depende do valor do aluguel, fica muito alto também. E dependendo do valor do aluguel, é mais fácil do que pedir que um amigo fie ou que um familiar seja fiador. Se ele não tem, doutor, essa grana nesse momento, esse dinheiro nesse momento, como ele faz? Bom, e o locador está exigindo um seguro fiança. O locador pode exigir o seguro fiança? Pode. Ou fica a cargo do locatário, do inquilino, escolher qual fiança ele é melhor para ele ali? Então, essa é uma pergunta muito interessante que muita gente tem me feito. A prerrogativa da escolha é do locador. Então, o locador tem um bem, ele pode escolher para quem ele quer locar e qual a garantia que ele quer que apresente. Tá? O locador tem esse direito. Tem esse direito. Infelizmente, na prática, esse locador muitas vezes acaba abusando por ignorância. Então, a gente pega a fiança. A fiança é uma garantia pessoal. No direito a gente chama fidejussória. É a pessoa que está fiando. Pela lei, a pessoa não precisaria nem ter um bem para garantir, porque a fiança é pessoal. O fato dela ter um bem garante o quê? Garante execução. No caso de um despejo, de uma ação de cobrança, a pessoa ter um bem garante com que ela com a execução vai ser exequível, que a pessoa vai ter bens para pagar, para ser penhorados, para pagar, para arcar com a dívida que ela fez. Porém, é pessoal. Se você não tem um imóvel, você pode ser fiador. O que acontece na prática, alguns fiadores chegam ao absurdo de exigir 2 imóveis. Eu quero um fiador com 2 imóveis na capital, com 3 imóveis na capital. E é difícil, né? É difícil. É difícil encontrar. Tá certo, doutor. No programa de hoje eu converso com o doutor Rodrigo Carpati, que é especialista em direito imobiliário. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o programa Justiça em Pauta, hoje falando sobre a nova lei do inquilinato, as mudanças que ela provocou há pouco mais de um ano. Quem está respondendo isso para mim é o meu convidado, o advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Rodrigo Carpati. Doutor, o dono do imóvel, ou seja, o locador, ele pode pedir esse imóvel de volta quando bem entender? Então, as pessoas têm essa dúvida, é uma dúvida muito comum. Os locadores me procuram e perguntam: olha, eu queria pedir o imóvel. A resposta é: não podem, não pode. O locador é obrigado a respeitar o contrato. Tá? Porém, o inquilino pode devolver o imóvel durante o prazo de contrato. Basta pagar uma multa contratual. E essa é a outra inovação da lei. Essa multa contratual, normalmente, são 3 aluguéis. 3 meses de aluguel. 3 meses de aluguel, só que ela não é paga de forma integral, ela é proporcional. E esse era o entendimento já comum na jurisprudência, que essa multa deveria ser cobrada sempre pro rata temporis, ou seja, proporcional ao tempo que a pessoa ficou no imóvel. Então, se o contrato tem 30 meses e a pessoa ficou 20 meses, ela vai pagar um aluguel de multa, porque faltam 10 meses. Então, é uma regrinha simples de 3, é o tempo restante por imóvel. Quanto menor for o tempo restante do vencimento do contrato, menor ela vai pagar também de multa ali, pela multa. Perfeito. É isso, doutor? É isso, só que é bom voltar a essa questão, o locador não tem o mesmo direito. Esse direito é do inquilino, que pode devolver o imóvel a qualquer tempo. O locador, ele não pode pedir o imóvel durante o prazo de vigência. Ele pode sim pedir o imóvel
quando o contrato passa a viger por prazo indeterminado. Ele pode pedir esse imóvel também de uma maneira voluntária, que o inquilino saia de uma maneira voluntária? Isso é possível? Sim, eles podem firmar um acordo. Inclusive é um dos casos que cabe liminar. Se eles firmarem um acordo com 6 meses de antecedência, cabe o direito a liminar também. Essa não é uma inovação da lei, mas existe isso na legislação. E se o proprietário receber uma oferta muito maior pelo valor desse imóvel e decidir despejar o inquilino, o inquilino pode ser indenizado por isso? O inquilino pode ser indenizado, mas vale lembrar que durante o prazo de vigência ele não pode pedir esse imóvel. Aonde caberia uma indenização? No caso da venda de um imóvel. Então, o proprietário quer vender o imóvel durante o prazo de vigência. Ele notifica o inquilino, concede o direito de preferência. O inquilino não tem interesse ou tem interesse, ele pode adquirir o imóvel ou abrir para terceiros. Nesse caso, ele pode ter que arcar com as perdas e danos por ter feito uma venda durante o prazo ou por ter notificado e ter desistido, alguma coisa do gênero. Uma questão polêmica também, quando a gente fala sobre direito imobiliário, doutor, é o IPTU. Né? De quem é a responsabilidade do IPTU? Do locador ou do inquilino? Então, o artigo da lei, a lei é clara, ela diz que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e demais encargos, inclusive condomínio, é do locador. Do proprietário do bem. Porém, as partes podem ajustar de forma diversa, que é o que acontece na prática, em 100% dos casos. Ou seja, o locador faz um acordo verbal com o inquilino para que ele que pague o IPTU. Perfeito. Ele pode, de uma maneira assim, um pagamento à vista ou até mesmo dividir essas parcelas para o inquilino. O locador ele pode pagar o IPTU à vista logo no início e depois o inquilino vai pagando para ele por mês ali junto com o aluguel? Isso é possível também? Isso